Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, segunda-feira, 15 de julho de 2024. Deixa eu ligar a televisão aqui, só para saber a hora, que o outro celular está lá longe. Hoje, eu vou tentar ler a escola dominical e, claro, vamos torcer, né? Ó, agora são 11 horas e 49 minutos dessa manhã. Eu espero que esses 2 segundinhos de áudio não dê problema aí no vídeo. Às 11 horas e 49 minutos desta manhã, dessa segunda-feira, dia 15 de julho, eu agora vou começar a ler a Escola Sabatina, capítulo 2, que começa na página 14. Página 14. Onde tem uma gaiola. Está alicerçada em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Mas antes de começar, deixa eu passar um recadinho para você, que é muito importante. Por que é muito importante? Porque eu tenho cada vez mais pesquisado, buscado, feito um entendimento, trazido para vocês o que está escrito numa visão não religiosa do que as coisas são, da forma que as coisas são. Claro, dependendo da sua visão, por ser diferente ou não a minha, podemos entrar em algum tipo de conflito, mas tudo que eu falo aqui é para um esclarecimento, é para um amadurecimento que todo homem, toda mulher tem que ter segundo a Bíblia. Sair dessa falsa convicção que Jesus é bonzinho, que Jesus é nosso amigo, que o Espírito Santo é Deus, que Deus é Jesus, que Jesus é Deus. A Bíblia não fala nada disso. Então, quando eu tento mostrar isso, não é porque eu quero que vocês acreditem em mim, eu quero que você acredite no que está aqui. Quero que você acredite no que está aqui, não em mim. Eu sou só mais um. E se até o dia da minha morte o Salvador não voltar, quem vai se dar bem são os bichos lá do cemitério, as minhocas, os gongos. Então, o que eu posso falar para você é uma coisa simples. Não acredite nem desacredite. Estude. Entenda o que eu quero falar. Saia da visão religiosa, porque em Apocalipse 17 fala que a prostituta é a Igreja Católica. E as filhas da prostituta é todas as religiões que nasceram da prostituta, que tem a Bíblia como base. Se você é testemunho de Jeová, a sua religião é filha da prostituta, ensinando as coisas que ela aprendeu com a prostituta. Se você é adventista do sétimo dia, adventista da promessa, adventista histórico, ou qualquer outro tipo de adventista, crendo ou não na Ellen White, é filha da prostituta. E ensina a visão da prostituta. Se você é muçulmano, islâmico, budista, Hare Krishna ou Hare Krishna, se você é adepto a religiões que usam de magia ou de incorporação de demônios, também são filhas da prostituta. Por quê?
Porque a prostituta também dá o mesmo ensinamento que você aprende dentro dessas religiões que eu acabei de falar agora. A única maneira que você tem que entender que você não pertence à filha da prostituta, que você não está numa doutrina da prostituta, que é a Igreja Católica, é você olhando para a Torá, é você olhando para o livro da Torá e entendendo o que é certo que está na Torá e seguindo. Por isso que eu falo para você o seguinte: a melhor forma que você tem de não errar, é estudar a lei, praticar a lei, ensinar a lei, aprender, praticar e ensinar. Oliveira, você não erra? Erro. Hoje mesmo tive aqui uma discussão feita com a mãe dos meus filhos. Nada pessoal, mas tem que ser falado algumas verdades. Acabou. Aí entra uma outra questão. Quem está certo? No futuro vamos ver. Mas, quando você tem convicção que aquilo que você está fazendo ou falando não está prejudicando e sim ajudando, nunca pense que isso é errado. Desde que você não tire comida ou deixe de pagar alguma conta por causa de alguém ou de algum bicho, qualquer coisa que você venha fazer em prol de ajudar o outro, é viável do Criador olhar para você e sorrir. Mas por que eu estou falando isso? Só um minutinho, calma aí. Tem como fechar a porta? Porque está vindo aqui o barulho? Obrigado. Por quê? Porque a partir do momento que você entende que aquilo está errado e você fala assim, nem que eu leve 10 anos, nem que eu leve 20 anos, mas eu vou ficar forte o suficiente para não praticar mais isso. Aí você vai começar... É o cachorro fazendo barulho aqui e fazendo barulho lá. Então eu espero que... Para! Então eu espero que você entenda por causa do barulho. Por isso que eu pedi para ela fechar a porta. Agora o cachorro também está fazendo barulho aqui. Então o que acontece? Para terminar aqui esse assunto, para a gente começar a estudar. O que acontece? Nunca, compreenda, nunca desvie a sua atenção da lei. Nunca pare de estudar a lei. Nunca pare de praticar a lei. E, principalmente, nunca pare de ensinar a lei. Sabe quando é que você vai começar a entender que Jesus não é Deus? Quando você entender que só se deve adorar ao Criador. Sabe quando é que você vai entender que o Espírito Santo não é Deus? Quando você entender que o Criador, ele não vai pôr outro aqui no lugar dele. Porque o Criador, ele não é mentiroso. Como é que você pode crer que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que Deus são os dois, que 3 é um são 3, que 3 é um ou um são 3? Se a mensagem que ele dá, se a palavra que ele dá, fala que não é para adorar nada. A própria Bíblia, lá em Apocalipse, fala que o Salvador, ele é o nosso sumo sacerdote. Em nenhum lugar da Bíblia, tirando as cartas de Paulo, que a Igreja Católica botou isso ali para confundir, porque Paulo
essas cartas que Paulo escreve, nada mais é do que uma carta de psicopata. Ele faz um enrolo ali, ele faz um treco maluco ali, que tem hora que ele fala bem da lei, tem hora que ele fala mal da lei, aonde ele chega ele arranja confusão com todo mundo. Eu estou falando dos gentios, não, estou falando dos apóstolos. Estou falando daqueles que têm o Espírito Santo. O próprio livro de Marcos que a gente está estudando fala dos atritos que Paulo tinha depois da conversão. E você sabe que a vida de Paulo só começa a partir de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Eu estou só falando aqui sobre a questão que a gente está estudando. Não é que você vai encontrar Paulo lá em Marcos, não, gente. A vida de Paulo começa em Atos dos Apóstolos, tá? Quando ele matou lá o bonitão na pedrada lá, que ele viu o trono do Criador. Então, o que acontece? Lembrando a cada um de vocês, homens e mulheres, só mudando o assunto, lembrando a cada um de vocês que eu preciso muito que você se inscreva no canal, compartilhe, dê um like. Eu preciso demais que vocês peguem isso aqui, ponham o link, né? Só você copiar o link, botar no Facebook, botar no grupo de WhatsApp, botar no grupo de Telegram, porque isso é importante. Isso é importante. Você gostando ou não da pregação, outras pessoas podem vir a gostar ou não da pregação também, mas compartilha. Sabe? É o amor que você vai ter por mim pela obra. Então vamos orar para começar a leitura aqui da Escola Sabatina. A página 14 está alicerçada em Abacuque 2. Então, logo depois da oração aqui, você pode já abrir em Abacuque 2, ou durante a minha oração aqui, porque a oração é minha, né? Você só vai concordar ou não pelo aquilo que eu estou falando, você já vai procurando aí Abacuque, tá certo? Então vamos orar, não é olhar, orar. Amado Pai, através de Salvador, peço agora a Ti que nos observe e que venha derramar sobre nós o Teu Espírito Santo. Peço por cada filho e filha minha, da mesma forma que eu peço pelas mães das minhas filhas e pela mãe dos meus filhos. Ah, Pai, grandioso Tu és, maravilhoso, benigno, longânimo. E que através de Salvador nos dê Teu Espírito Santo. Nos dê a Tua salvação. Nos faça homens e mulheres melhores. Trago a Ti as minhas orações, e eu creio que cada um que está aí agora orando, vendo, escutando esse vídeo, também está levando a Ti as orações. Em prol dos filhos, das filhas, dos netos, das netas, do esposo, da esposa, dos parentes, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, e assim por adiante. Então eu te peço, Pai, clamo que venha perdoar todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra Ti, meu próximo, e que, por favor, põe anjos acampando ao nosso redor e não deixe Satanás atrapalhar. Obrigado, Pai. Santo é o Teu nome. Através de Salvador, assim seja. Então, gente, Abacuque. Vamos lá. Estou meio doido. Abacuque, capítulo 2. Posso ler? Deixa eu ver se dá para ler. Ó, minha vista está embaçada. Se eu gaguejar aqui é por causa disso, tá, gente? Abacuque, capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Arguido ou erguido? Arguido. Não é erguido não, tá, gente? É arguido, não é erguido não.
A página começa assim, ó. Um dia no ministério de Jesus. O troço já começa errado. O negócio aqui já começa errado. Eu tô com tanto ódio dessa escola sabatina, do livro de Marcos, que só de começar a ler eu fico nervoso. Vamos ao que interessa. Em que lugar da Bíblia você vê Jesus religioso? Em que lugar da Bíblia você vê Jesus dentro de um templo sendo líder ou dono daquele templo para ter algum tipo de ministério? Ministério. Então, como é que eu posso chegar e falar que eu faço parte do ministério de alguém, se esse alguém não tem ministério nenhum? Você pode prestar seu celular? Não, eu quero só procurar um negócio no Google. É um minuto só. Então, o que acontece? Como é que pode uma pessoa escrever um dia no ministério de Jesus? Jesus não tem ministério nenhum. Jesus não deixou igreja, Jesus não deixou templo, Jesus não deixou seguidores. Então, o que acontece? Para você entender. Eu sei o que significa, mas eu vou botar aqui. Só para ter uma leitura melhor. Ministério, o que é? Vamos lá. Ministério. Cargo ou função de ministro de Estado. Execução de uma tarefa, de uma obra. Atividade de trabalho mister. O que é? Um trabalho de mistério. Então, o que eu posso te falar sobre essa questão de ministério? Quando você vê assim, um presidente ou um jornalista falando o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, porque o Ministério... Aqui hoje, Zé. Tá aqui, ó, só pegar seu celular. Então, o Ministério nada mais é do que uma categoria de posição social que a pessoa adquire para comandar, para mandar. Então, quando você fala ministério de Jesus, aqui você está justificando que ele deixou pessoas para ser comandadas. Que as pessoas dependem 100% da ordenança, da ordem, do ato de fazer, do ato dele querer para alguma coisa acontecer. Mas você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia ele falando que ele deixou aqui pessoas para comandar, para fazer. A mensagem que o Salvador deixou não foi de um líder político, de um líder religioso. A mensagem que ele deixou foi de um homem santo falando: olhem para si, investiguem quem vocês são, busque dentro de vocês o que vocês podem ser de melhor para o outro. Me sigam aqueles que entenderem que eu sou bom. Então, quando você fala que Jesus deixou um ministério, não deixou. Por mais que agora, nesse momento, você não queira entender isso, estuda mais um pouquinho sobre o assunto. Quem tem ministério é o dono da igreja que você vai. Quem tem o ministério é o presidente da república que põe um ministro lá. Em que lugar da Bíblia você fala que Jesus é ministro de alguém? Eu estou falando de Jesus para você ter 100% de certeza de que eu estou falando. Estou nem falando Salvador.
certo é não falar Salvador. Eu não gosto de falar o nome Jesus. Então, só de começar a ler isso aqui já me dá raiva. Raiva. Aí, ó, eu estou botando óculos porque realmente o negócio está ficando embaçado. Então, vamos lá. Verso para memorizar. Marcos 1,17. Leia comigo, porque o que está escrito aqui é o que está escrito em Marcos. Vamos lá, Marcos 1,17. E está escrito assim, em Marcos 1,17. Vinde após mim. É que eu tô querendo ler aqui na King James. Você pode tirar isso dela? Porque ela está fazendo um barulho danado. Você pode dar um tempinho? Tira esse troço aí dela aí, tá fazendo um barulho danado. Já tô ficando com dor aqui já, ó, cara, esse barulho. Ela tá brincando com a garrafa. Eu sei, mas já tô ficando com... Vamos lá. Marcos 1,17. E fala assim. Isso aqui é Marcos? 1,17. Então dirigiu-se a ele o Salvador, dizendo: Vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Tá vendo? Vinde, me siga, venha até mim, porque eu ensinarei a vocês o que dizer para essas pessoas, para elas melhorarem de vida, para elas entenderem aquilo que os sacerdotes pararam de ensinar. O Salvador, ele sempre olha para você e para mim e fala assim, ó, seja professor. Seja professor. Seja professor. Aprenda para ensinar. Toda a Bíblia fala a mesma coisa. Aprenda para ensinar. Eu sou muito estourado, eu sou calmo demais, eu sou tímido, eu sou controvertido. Não importa. O Espírito vai te usar da forma que você é. Cada um no seu tempo. Não é pela quantidade de pessoas que você converte que você vai ser salvo ou não salvo. É por aquilo que você faz de errado conscientemente. O que tira a sua salvação é aquilo que você faz errado conscientemente. Se a tua vida todinha, naquilo que você consegue dar de melhor, você consegue converter meia pessoa, não é nenhuma pessoa, meia pessoa, isso já te apresenta como uma obra positiva, porque você não fez por onde pecar, não fez por onde destruir nada de ninguém, e lutou da forma que você consegue lutar a vida inteira até conseguir fazer alguém te escutar. Mesmo que você tenha conseguido converter uma meia pessoa, isso é positivo. Ô Gisele, esse chinelo é seu? Eu acho que ela está comendo seu chinelo. Por que eu falo meia pessoa? Porque quando você lê sobre os talentos, do servo mau e do servo bom, o Salvador ele fala que o Senhor dos servos dava um talento e de maneira nenhuma mandou ninguém guardar nada. Ele falou, invista. Ele falou, faça algo com isso aí, porque quando eu voltar, eu quero ver frutificado isso. Então, se eu te dou R$1.000 e dentro de um mês, um ano, 10 anos, você me dá 1.001 centavos, R$1.000 e 1 centavo, mesmo que seja 1 centavo, mas você me deu 1 centavo positivo. Entre erros e acertos, você veio positivo. Se eu te dou R$1.000 e você me volta com R$10.000, você me deu algo positivo. E sabe qual é a sua diferença que me deu R$10.000 para aquele que me deu 1 centavo? Nenhuma. Porque todos me deram o quê? Algo positivo.
E é isso que o Salvador fala aqui, na parábola dos talentos. Agora, quando ele olha para o servo que, com medo de perder, guardou, olha só, ele não perdeu nada, ele guardou. Ele pegou aquele servo e falou assim: ó, tu é um mau servo, tu não presta para nada. Se afasta de mim porque você não serve. Ele nem perdeu, ele simplesmente não fez por onde multiplicar aquilo que lhe foi dado. E hoje o que você vê dentro das religiões é isso. São pessoas não multiplicando nada. Pessoas que têm o interesse de falar que é da igreja A, B e C, de falar que está no monte, que falar que ajoelha toda noite para orar, que fala que vai trabalhar, que fala que faz isso, que faz aquilo, mas quando você fala assim, e as tuas obras? A pessoa olha para você e fala assim, não sei, eu nunca parei para converter ninguém, eu nunca consegui converter ninguém. Então você é uma pessoa morta, porque o que me convence da conversão é o Espírito Santo. Se eu não consigo converter ninguém, é porque justamente é isso que não tem em mim, o Espírito Santo. Pense nisso. E está assim, leitura da semana. Marcos 1, 16 ao 45. Evangelho de João 1, 29 ao 42. Marcos, de novo, 5, 41. Lucas 6, 12 e Levítico 13. Pelo jeito, isso aqui vão ser os textos que eles vão dar aqui na lição número 2 todinho. E está escrito assim, sábado, 6 de julho, ó. Sábado, 6 de julho, tá aqui a data. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 15, tá? Eu tô 9 dias atrasado, em termos de estudo. Porque, na verdade, sábado agora, que passou, na Igreja Adventista foi estudada a lição 2. Então, para você ver, já foi estudada a lição 2 na Adventista, estou começando hoje a falar. E até agora não falei. Então, vamos lá? Vamos ao que interessa? Vamos ler. Cada evangelho retrata o início do ministério. Eu não gosto desse ministério. Vamos lá, eu vou repetir. Cada evangelho retrata o início da vida que o Salvador, de maneira peculiar, Mateus apresenta o Salvador chamando os discípulos e depois pregando o Sermão no Monte. Lucas narra a história do sermão inaugural do Salvador, pregando em um Shabá, ou pregando no sétimo dia. Porque eu não acredito que o sétimo dia que vivemos hoje, nesse calendário romano, é o mesmo sétimo dia da Bíblia não, tá, gente? Porque o judeu, ele sempre contou os dias pela fase da lua, tá certo? Então eu não acredito nesse calendário judeu. Eu não acredito nesse calendário romano. Eu acredito no calendário da Bíblia. A Bíblia manda a gente seguir as fases da lua, tá? Então o sétimo dia nunca vai ser o mesmo dia, tá certo? Pregando no sétimo dia na sinagoga de Nazaré. João relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e o casamento em Caná, onde o Salvador realizou seu primeiro sinal. Olha, eu não sei se é o primeiro sinal, porque convenhamos, né? Quando você pega o apócrifo e você estuda nos apócrifos a infância e a adolescência do Salvador, o que ele mais fez foi milagre. Então, por isso que eu falo que muita coisa que está na Bíblia você tem que relevar. Relevar verdadeiramente. O Evangelho de Marcos apresenta o chamado do quadro Discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum, bem como o que aconteceu depois. Esse sábado com o Salvador
no início de Marcos, dá ao leitor uma noção de quem é o Salvador. No texto que estudaremos nesta semana, Marcos capítulo 1, versículo 16 a 45, o qual é muito longo, eu não vou ler, tá certo? Eu vou ler só o versículo 16, tá? Eu já li esse versículo já umas 500 vezes. E está escrito assim: caminhando pela praia do mar da Galileia, viu o Salvador a Simão e seu irmão André, lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Marcos, capítulo 1, versículo 16. São registradas bem poucas palavras do Salvador. Um breve chamado ao discipulado, uma ordem dirigida a um demônio, um plano para visitar outros lugares e instruções a um leproso que havia sido curado, de que ele deveria se apresentar diante de um sacerdote a fim de ser purificado. A ênfase, a ênfase está nas ações, especialmente ligada à cura de pessoas. O evangelista gostava de usar a palavra imediatamente para ilustrar o movimento de ações rápidas do ministério do Salvador. Domingo, 7 de julho, Abacuque, capítulo 3. Está escrito assim: Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Logo depois que eu acabar de ler isso aqui, vai ter um vídeo colado nesse, tá, gente? Aí eu peço um favor a vocês, desse tamanho. Se inscreva no canal, compartilha, dê like, faz comentários, tá? E claro, assista até o fim, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a leitura. E tá assim, domingo, 7 de julho, como eu já li Abacuque, capítulo 3, vamos voltar à leitura. Marcos 1 não registra muitas palavras do Salvador. No entanto, Marcos 1,17 apresenta suas palavras a dois pescadores. Simão, que seria chamado Pedro, e seu irmão André. Os dois estavam parados na margem do mar da Galileia, lançando uma rede. Esses dois homens estavam trabalhando na pescaria, mas o Salvador tinha um propósito maior para a vida deles na obra de pescar. Pessoas para o reino do Criador. Aí é o que eu falo para você. Qual seria o motivo dos católicos escreverem isso? Que o Salvador ele veio pescar pessoas. Eu não sou filho de Dagon. Compreenda? Eu não sou filho de Dagon. Por que esse simbolismo de Dagon? Você não sabe quem é Dagon? Depois você estude sobre o assunto. Eu não sou filho de Dagon para ser pescado. Quem é filho de Dagon são os católicos. Olha o chapéu do católico, para você entender quem é Dagon. Esses dois homens estavam trabalhando na pescaria, mas o Salvador tinha um propósito maior para a vida deles, na obra de pescar. Pessoas para o reino. Em Marcos 1,19, vamos lá, em Marcos 1,19? O que está escrito em Marcos 1,19? Por isso que eu falei que eu não ia ler, porque pelo jeito eu vou ter que ler até o 45. Porque está chato, é um estudo chato. Marcos 1,19. Andando um pouco mais adiante, o Salvador visitou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes.
É muita falta do que fazer, né? Mandar uma pessoa ler uma coisa que, historicamente, não tem nada a acrescentar na vida de alguém. Isso aqui é um enredo que a pessoa, quando lê todo o capítulo, a pessoa vai entender como é que ele achou os apóstolos e como foi que ele chamou a atenção dos apóstolos. Até porque, deixa eu só explicar uma coisa. Qual é o maior sonho de uma pessoa hoje? Ponto. Isso aí é o que você pensou. Não sei o que você pensou. Então imagine você naquele tempo, um homem letrado, com uma roupa finíssima, porque a roupa que o Salvador vestia nem emenda tinha. Não existia emenda. A roupa do Salvador foi feita sem emenda. Com todos os traços de sacerdote ou sumo sacerdote, porque eu ainda não entendi qual era a roupa que ele usava, se era de sacerdote ou sumo sacerdote. Então imagine você hoje, eu sei que você pode achar canalha, canalha, canalha com a maior marca do mundo, mas eu vou citar esses nomes para você entender. Imagine você hoje lá, cavando um buraco lá, porque você é pedreiro, é pescador, é eletricista, é mecânico, não importa a sua profissão. E o Macedo, o R.R. Soares, o Silas Malafaia, e tantos outros na mídia aí, Valdomiro, enfim, esqueci o nome. Passando, olhando para você e você olhando para eles, ele fala assim: me segue, que eu vou fazer você um grande pastor. Me segue, que eu vou fazer você um grande homem que vai salvar muitas vidas. Você, naquele momento, o que você faria? Você. Estou falando disso, crente. E para o católico é como se fosse o Papa. Bora botar assim, né? O Papa. Eu não sei nome de padre nenhum, então vamos falar Papa. Ou para o muçulmano, vamos falar de Maomé, que também não sei o nome de ninguém dos muçulmanos. O que você faria lá? Cavando buraco, consertando motor de carro, pescando. O que você faria? Você vendo um homem nessa posição te chamando para seguir ele porque iria te dar uma posição também. Uma posição de comando. O que você faria? Só pare e pensa. Porque todos os apóstolos que ele chamou, ele falou: me segue. Eu vou te fazer um homem que vai converter vidas. Vou fazer um homem de posição. Vou fazer um homem. Você é uma pessoa coerente daquilo que você acredita, que você crê. Então, a princípio, quem convenceu eles foi o Espírito Santo. E segundo, foi eles entenderem que realmente quem estava falando com eles era um homem de posição. E Cristo era sacerdote. Agora, a única coisa que eu não entendo é se ele era sacerdote ou sumo sacerdote. Ele pregava nas sinagogas. Se ele prega, é porque ele tem o livre arbítrio de entrar e pregar e de sair para outro lugar pregar. Agora, ainda tem mais uma questão. Cristo, ele era extremamente conhecedor da lei. Muitos historiadores, estudando Cristo, falam que ele era um fariseu. Sabe por que na Bíblia você encontra tanto fariseu se aproximando de Cristo?
tantos doutores da lei se aproximando de Cristo? É porque os próprios historiadores falam que ele era um fariseu, que ele era um doutor da lei. A vida dele foi conhecer a lei. Tanto é que quando ele pregou para os remanescentes de Moisés, que muitos pegaram pedra para apedrejá-lo, ele pregou a lei. Quando ele falava com os anciões, falava assim, você, porque existiam duas cadeiras, né? A cadeira de Moisés e a cadeira de... Vocês que estão sentados na cadeira de Moisés, isso é, são os doutores da lei. Ele falava com um sumo sacerdote doutor da lei, um fariseu. Jesus, segundo alguns historiadores e coisas que eu já tinha percebido na Bíblia, ele era um fariseu. Ele sabia de trás para frente, de frente para trás, cabeça para baixo, jogando para o alto. Ele sabia da lei. Ele era o praticante da lei. Quando ele chega no poço da Samaritana, ele usa da lei. Cadê teu marido que tu não tem? O homem que você está não é teu, é de outra pessoa. Ele usou a lei. Tu não conhece o que o judeu conhece, porque nós conhecemos o que adoramos, você não. Usou a lei. A prostituta que foi levada até ele para ser apedrejada. Aquele que foi igual ao Criador, atire a primeira pedra. Isso é, aquele que não tiver pecado. Ele usou a lei. Na verdade, todas as vezes que Cristo usou a lei, ele libertou alguma pessoa de Satanás. Ele usou a lei para salvar a vida da prostituta. Ele usou a lei para converter a samaritana no poço. E assim foi. Ele usou a lei para mostrar para os sacerdotes que não eram doutores da lei, que eles eram tudo sepulcro caiado, porque ele falou assim, vem cá, que lei é essa que eu posso curar um ser humano, mas para o boi vocês trabalham para dar água e comida. Tu acha que Cristo era zelote? Tu acha que Cristo era alguma coisa? Não. Ele era pregador da lei. A vida inteira dele, ele estudou a lei. Por isso que quando você vai em Mateus 5, em Mateus 5,17, está escrito assim, Mateus 5,17. E está escrito assim, não penseis que eu vim destruir o quê? Mas vim cumprir. Com toda certeza vos afirmo. Com toda certeza vos afirmo. Que até que tudo que você conheça como planeta, céu, terra, mar, cachoeira, pedra, chão, casa, o que você entender como planeta, passe, nenhum i ou tio será tirado da lei, até que tudo se cumpra. Mas voltando aqui à leitura, isso aí é um outro assunto. O chamado do Salvador foi simples, direto e profético. Ele o chamou para segui-lo. Ele não chamou ninguém para segui-lo. Ele opinou. Segue a mim que eu te mostrarei algo que até hoje você não viu. É só uma opinião. Quer me seguir? Vem, vou te mostrar. Não quer me seguir, é o direito seu. Porque parece que ele foi taxativo, né? Me segue. Ele não ordenou ninguém. Ele sugestionou. Isto é, para se tornarem seus discípulos.
Em momento algum ele perguntou: alguém quer ser meu discípulo? Então isso não pode estar escrito aqui. Me mostra na Bíblia, faz comentário aqui, aonde que está escrito na Bíblia que Jesus perguntou quem queria ser discípulo dele. Ele fala que vai fazer discípulos, mas ele não falou quem. Ele falou aquele que o seguir. Aquele que me segue, eu ensinarei. O que não me segue é um direito. E os que me seguem só vão aprender quem tiver interesse. Vai ficar a vida inteira me seguindo aí até o dia que a perna se cansar e morrer. E para se tornarem seus discípulos, o Salvador indicou que, se respondessem ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de pessoas. Simão e André, Tiago e João ouviram o chamado do Salvador e prontamente deixaram tudo para seguir o mestre. Não, não deixou nada. Pedro continuou sendo pescador. Enfim, eles não deixaram nada. Eles não deixaram nada. Tanto que não deixaram que quando o Salvador foi crucificado e morreu, ele teve que ir lá buscar os caras. Cada um fazendo aquilo que lhe pertencia de ofício, até porque ninguém era vagabundo. Ninguém ali era vagabundo, todo mundo trabalhava. Tu acha que Pedro sustentava a sogra, a esposa, os filhos como? Isso me dá uma raiva. Isso me dá uma raiva. Oh, por que tem que escrever essas porcaria? Escreve direito. O Evangelho de João apresenta mais detalhes a respeito do quadro. João 1,29. Vamos lá, João 1,29? Evangelho, tá, gente? No dia seguinte, João viu ao Salvador que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro, eis o Cordeiro. Então encontraram o Salvador e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado do Salvador para o ministério. Que ministério? Não existia ministério, mas enfim. Para o ministério não foi uma brincadeira, nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada. Mas por que Marcos não apresentou mais detalhes? Provavelmente para enfatizar o poder do Salvador. Ele fez um chamado, pescadores dispostos a responder, dispostos responderão. E a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. O que você foi chamado a abandonar para seguir o Salvador? Pense nas implicações de sua resposta, especialmente se você não conseguir pensar em nada. Isso aqui é o rodapé da página. Olha só. Olha como que isso aqui é uma lição para neófilo. Olha como que isso aqui é uma lição para a pessoa que se converteu hoje. A escola sabatina para marmanjo velho, a escola sabatina para marmanjo velho, tá uma coisa tão ridícula, que olha a pergunta no rodapé. O que você foi chamado a abandonar? Eu não abandonei nada. Eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho.
Nenhum chamado de Cristo, nenhum chamado de Cristo é para você abandonar alguma coisa. Todo chamado de Cristo é para você sair do pecado. É você reconhecer que você é um fraco, que você é uma fraca. E abandonar o pecado. Quando eu conheci o Evangelho, o chamado do Evangelho foi: se converta, abandone o pecado. E demorou. Demorou. Essa história que eu escuto o pessoal falar aí que se converteu hoje não peca mais, eu fico só olhando pro lombo. Porque você que é convertido, você sabe que o negócio é mais estreito. Esse negócio que eu me converti hoje, já parei de fumar. Eu me converti hoje, já não cheiro mais. Não bebo mais. Não vou atrás de prostituta. A mulher não se deita mais com qualquer um. Isso aqui é carne. Não vai você acostumar a carne, não. Aqui, ó. Eu estou perdendo direto para minha cabeça. A minha contenda não é contra o meu próximo, a minha contenda é comigo mesmo. Eu falo isso com as pessoas. O seu pior inimigo é você. É você. Você é o seu pior inimigo. Tem pessoas que querem tampar de qualquer maneira o sol com a peneira. Vive se enganando. Não tem coragem de olhar no espelho e falar assim, ó. Eu sou um fraco. Eu sou uma fraca. Porque a realidade é dura demais. Gente, já tem 52 minutos de vídeo. E segunda, dia 8, eu não sei se eu vou mais tarde voltar a ler. Aí vai ser um outro vídeo, não vou botar no mesmo. Ou se eu vou deixar para amanhã. Mas agora eu vou parar por aqui, na página 16, segunda-feira, porque eu vou ver se... Porque assim, são segunda e terça-feira... Ih, rapaz! Ih! É tudo página longa, então não sei nem se vai dar no segundo vídeo para ler tudo. Mas eu vou parar aqui no dia 7, domingo, e vou deixar segunda-feira aqui para fazer... Não sei se eu vou fazer hoje mais tarde ou se eu vou fazer outro dia, tá certo? Então assim, só te peço um favor. Se inscreva no canal, compartilha, dê um like, escreve alguma coisa aqui embaixo. E claro, agora eu vou botar um vídeo aí colado nesse e eu espero que você grandiosamente busque cada vez mais o Espírito Santo e entenda que eu, você, como qualquer outra pessoa, somos seres humanos. Errar é comum, o que não é comum é pecar. Errar pode até ter justificativa, mas quando você faz com vontade de fazer, isso não tem justificativa. Então, antes de fazer, pense. A mãe dos meus filhos sabe, ela está aqui, eu não tenho nada com ela. Os meus filhos sabem. Muitas vezes a única coisa que eu quero é ficar sozinho. Só que no momento eu não posso. E isso não quer dizer que eu vou ter liberdade de fazer mal a alguém. Isso não quer dizer que eu vou fazer mal ao cachorro ou qualquer outra pessoa. Ou qualquer pessoa. Outra pessoa não é um cachorro nem gente. Mas, todas as vezes que você orar, busque o Espírito Santo. Toda vez que você tiver 5 minutinhos dentro do ônibus, em vez de você dormir ou ficar vendo coisa no YouTube, no Instagram, ou qualquer outra porcaria, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai estudar a lei no ônibus, no seu horário de almoço, ou 10, 20 minutos antes de dormir. Não é desculpa que você não tem tempo. Porque, na verdade, você prefere o mundo. Porque no dia que você tiver consciência e para você ser salvo, você tem que conhecer a Bíblia, rapidamente você vai esquecer as coisas do mundo. É porque você ainda não tem consciência. Então, ao invés de você abrir a Bíblia e ler qualquer coisa da Bíblia, você prefere ficar no WhatsApp na fofoca, no Instagram nos vídeos idiotas, no YouTube nos vídeos idiotas, na música, não importa se é louvor, se é do mundo, mas é
só música. Eles estão ali só na finalidade de ganhar dinheiro. Então, no momento que você entender que o melhor caminho que você tem para a sua salvação é ler a Bíblia, e principalmente estudar a lei, você começa a ter uma outra visão, um outro caminho. Carne é carne. Eu tenho 30 anos de evangelho quase. Faço agora em 2026, 30 anos de evangelho. Quantas vezes eu caí? Mas não vai eu botar o joelho no chão, pedir perdão, clamar ao Criador para me fortalecer, para eu não cair mais, e assim por diante. Somos seres humanos. Não invente desculpas que alguém da igreja te magoou. Não invente desculpas que o seu trabalho tirou seu tempo. Não invente desculpas que alguém te fez mal e por causa disso você largou a Bíblia, parou de buscar o Espírito Santo. Não vem falar que você busca o Espírito Santo se você está em botequim bebendo. Não vem falar que você busca o Espírito Santo se você deita com um homem aqui, com outro homem ali, com uma mulher aqui, com outra mulher ali. Não vem falar que você busca o Espírito Santo se está com a chupetinha do diabo na boca, que é o cigarro, que é a maconha. É tudo chupeta do diabo. É tudo chupeta do diabo. Cigarro, maconha, crack. É tudo chupeta do diabo. Não vem falar que busca o Espírito Santo se você está fazendo isso porque você não busca. E claro, tem a farinha, né? A cocaína. Misericórdia para quem tem filho viciado. Tudo que está dentro de casa some e vai parar na mão do bonitão da boca de fumo. Só quem passa por isso sabe o que eu estou falando. Então não venha com desculpas falando que você deixou para lá, que a religião não presta, porque é tudo falso, porque a culpa é só sua. Porque na hora de você procurar alguma coisa para fazer, para comprar comida, você não quer saber se a pessoa é boa, é má, se é branco, se é preto, se é gordo, se é magro. Você quer conseguir alguma coisa para conseguir dinheiro para comprar comida. Roupa, a mesma coisa. Não quer saber se é roupa de brechó, se é roupa roubada, se o dinheiro que você vai gastar, se amanhã você vai ter como repor no lugar. Então por que você se dói tanto quando você vai na igreja e alguém fala torto contigo? Quantas vezes você já falou torto com alguém? Então não venha com desculpas. Não venha. A sua salvação só depende de você, tá certo? O meu nome é Oliveira, eu te peço obrigado por ter me escutado até aqui. E claro, fique com esse vídeo aí que eu falei agora e eu espero que você e sua família sejam abençoados e que o Espírito Santo esteja na sua vida. Como eu já falei, ó, parede, se eu botar para cá só minha mão, então eu fico muito assim polidinho fazendo, mas não é nada demais não, porque realmente o espaço aqui é 3 palmos, ó, tá vendo? 2, 3, 3 palmos de largura com a distância de um braço. Então realmente fica muito esquisito aqui tá vendo? Então eu tenho que ficar me encolhendo, fazendo assim, mas não é tique não, tá gente? Por favor, seja abençoado. Você já se perguntou se as histórias que conhecemos tão bem têm raízes ainda mais antigas do que imaginamos? E se os relatos bíblicos, como a criação do mundo e a Arca de Noé, fossem inspirados por culturas muito anteriores? O que nos dizem as semelhanças entre o dilúvio bíblico e mitos antigos da Mesopotâmia? E se a história de Adão e Eva e a serpente tivesse um precursor direto em textos antigos e quase esquecidos? Mas será que o escritor yahwista criou os personagens de Adão e Eva? Ou os adaptou de tradições anteriores? E como uma serpente conseguiu entrar no jardim sagrado e frustrar os planos de Deus? Nos últimos 150 anos, a arqueologia no Oriente Próximo transformou profundamente nossa compreensão da Bíblia e da antiga cultura israelita. Hoje sabemos que muitos dos relatos fundamentais do Gênesis, como a criação do mundo e a Arca de Noé,
tem suas origens em versões sumérias, assírias, babilônicas e cananeias dessas histórias. As semelhanças entre o relato do dilúvio no Gênesis e do dilúvio encontrados no Gênesis de Eridu, Atrahasis e na epopeia de Gilgamesh são especialmente notáveis, deixando claro que os escribas bíblicos foram influenciados pelo rico legado literário da antiga Mesopotâmia. O escritor yahwista, uma das 4 fontes principais identificadas pelos estudiosos na composição do Pentateuco, é conhecido por utilizar o nome Yahweh para Deus e por sua ênfase em aspectos antropomórficos de Deus, além de apresentar narrativas vivas e detalhadas. Acredita-se que ele tenha vivido durante o período monárquico em Israel, por volta do século X a.C., e sua contribuição é essencial para entendermos a formação e o desenvolvimento das tradições bíblicas que conhecemos hoje. Se você está interessado em explorar as profundas conexões entre as narrativas bíblicas e as antigas tradições culturais da Mesopotâmia e Canaã, não deixe de curtir e comentar abaixo. Sua opinião é essencial para aprofundarmos essa discussão. Como você vê a influência das culturas suméria, assíria e babilônica nos relatos do Gênesis? Acredita que histórias como a de Adão e Eva, ou o dilúvio, possam ter sido inspiradas por mitos anteriores? Compartilhe suas reflexões e participe deste fascinante mergulho na intersecção entre arqueologia, história e teologia. Neste vídeo, exploraremos uma das histórias mais fundamentais da Bíblia, investigando suas origens na cultura e literatura da antiga Canaã e Mesopotâmia. O jardim sagrado, a árvore da vida, a criação dos humanos e muitos outros elementos da narrativa do Éden têm precedentes bem estabelecidos nos mitos e na arte dos antigos vizinhos de Israel. Além disso, segundo uma teoria dos estudiosos do Antigo Testamento, Marjo Christina, Annette Korpel e Johannes Cornelis de Moore, autores do livro Adam, Eve and the Devil, A New Beginning, até mesmo a história de Adão e a serpente tem um precursor direto em um texto obscuro da antiga Ugarit. Se essa teoria estiver correta, representará um avanço significativo na compreensão das origens dessas narrativas bíblicas. No tempo em que Yahweh Deus criou a terra e os céus, ainda não havia nenhum arbusto ou planta selvagem crescendo, pois Yahweh ainda não havia enviado chuva sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo. No entanto, uma inundação surgia do solo, irrigando toda a superfície. Yahweh, Deus plantou um jardim no Éden, localizado no Oriente, e lá colocou o homem que ele havia formado. Um antigo mito sumério sobre Enki e Ninhursag conta a história da terra de Dilmun, antes de ser habitada. Virgem é a terra de Dilmun, pura é a terra de Dilmun. Em Dilmun, um corvo ainda não chamava, uma perdiz não cacarejava, um leão ainda não matava, um lobo não carregava cordeiros. Ninhursag disse a seu pai Enki: "Você me deu uma cidade sem rio, sem campos de grãos ou sulcos." Enki respondeu: "Das águas subterrâneas, correntes de água fresca brotarão para você." No começo, Dilmun era um deserto árido, sem plantas ou animais. A deusa Ninhursag pediu ao Deus Supremo Enki que trouxesse água para a terra. Enki atendeu ao pedido e fez com que fontes de água doce surgissem, tornando Dilmun habitável. Ele também fertilizou a terra, permitindo que plantas crescessem. Isso lembra os versos iniciais de Gênesis 2, onde a terra recém-criada não tinha plantas, até que uma fonte de água foi providenciada para irrigar o solo. Então Yahweh plantou um jardim no Oriente, fazendo com que árvores de todas as espécies surgissem. Dilmun era provavelmente um lugar real, e muitos estudiosos acreditam que se referia à ilha de Bahrein, que abrigou uma rica civilização comercial por milhares de anos. O mito de Enki e Ninhursag pode ter sido criado para explicar a prosperidade dessa região e suas abundantes fontes de água doce. No entanto, também há uma visão de Dilmun como um local mítico, não a ilha de Bahrein, mas uma montanha no Oriente, onde o sol nasce. No Gênesis de Eridu, o mito sumério do dilúvio relata que o herói do dilúvio, Ziusudra, o Noé sumério, foi levado para essa terra para viver eternamente. Ziusudra, sendo rei, se apresentou diante dos deuses An e Enlil, prostrando-se em reverência. An e Enlil, em reconhecimento, concederam-lhe uma vida divina, infundindo nele o sopro de vida eterna. Naquele dia, Ziusudra foi honrado como preservador e nomeado rei, com os pequenos animais e a semente da humanidade seguindo em direção ao Oriente, para as montanhas do Monte Dilmun. A posterior epopeia de Gilgamesh, da Acádia, também descreve o herói do dilúvio sendo levado para uma terra mítica além das montanhas, nas nascentes dos rios Tigre e Eufrates. Embora o nome Dilmun não seja mais usado para essa terra, Gilgamesh deve realizar feitos sobre-humanos, viajando até o limite do mundo, onde o sol nasce. Poderia esse monte Dilmun ser um precursor do Éden bíblico? A opinião acadêmica sobre essa conexão é complexa.
Alguns especialistas, como Gina Katz e Bernard Batto, argumentam que Dilmun não é um paralelo forte ao Jardim do Éden. Batto observa que não há evidência de que humanos, mesmo os primordiais, viveram lá, exceto o próprio Ziusudra, o herói do dilúvio divinizado. Arthur e Elina George, por outro lado, em seu livro The Mythology of Eden, acreditam que vários elementos da história do Éden têm paralelos diretos no mito de Dilmun. Não argumentamos que o escritor javista tenha especificamente utilizado ou conhecido todos os mitos de Dilmun ao compor a história do Éden, mas é evidente que esses temas eram comuns no mundo bíblico. Grande parte disso era arquetípica. Parece que o Éden, assim como o mítico Dilmun, também está situado em uma montanha. Em Gênesis 2, 4 rios têm suas nascentes no Éden. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia e se tornava 4 braços. O nome do primeiro é Pison, o nome do segundo rio é Gion, o nome do terceiro rio é Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. As nascentes dos rios geralmente são encontradas em montanhas, pois os rios naturalmente fluem para baixo. Além disso, Ezequiel 28, que preserva um mito de Éden separado e possivelmente anterior, refere-se explicitamente ao Éden como um jardim na montanha sagrada de Deus. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Eu coloquei você no Monte Santo de Deus. Para Corpel e Mor, é lógico localizar o Éden perto do local onde a Arca de Noé encalhou, nas montanhas de Ararat, muito ao nordeste de Israel. Mesmo que o mito sumério de Dilmun esteja no pano de fundo do Éden, também pode haver paralelos mais próximos em casa, nas tabuinhas de Ugarit, uma importante cidade-estado cananeia que precedeu os israelitas. Nessas tabuinhas, encontramos referências a uma montanha sagrada com um vinhedo onde El, o deus supremo do panteão cananeu, residia. Você já parou para pensar por que tantas culturas antigas associavam árvores a mitos e deuses? O que faz uma árvore ser símbolo de vida, sabedoria e até mesmo de divindades? Que papel tinham as árvores na religião de Canaã? E o que há de comum entre a árvore da vida do Gênesis e as árvores sagradas da arte mesopotâmica? Yahweh Elohim fez surgir da terra todas as árvores agradáveis à vista e boas para alimento, incluindo a árvore da vida no centro do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O motivo da árvore da vida é bem conhecido na arte mesopotâmica, especialmente em relevos assírios e outras representações. Selos cilíndricos frequentemente mostram uma árvore sagrada, geralmente uma tamareira, sendo guardada por Apkalu, ou homens pássaro híbridos. A árvore da vida assíria simbolizava a ordem divina mantida pelo rei. Árvores sagradas também eram comuns na vida religiosa da antiga Canaã. A maior parte das atividades religiosas rurais ocorria em santuários chamados Bamá, ou altos, frequentemente mencionados na Bíblia. Esses santuários geralmente se situavam perto de árvores proeminentes em colinas ou terrenos elevados. Comer o fruto de uma árvore sagrada era uma forma direta de experimentar o divino. Fora do Gênesis, árvores sagradas são frequentemente associadas à deusa Ashera, também conhecida como Atirat, a contraparte feminina de El. Os livros históricos do Antigo Testamento sugerem que a veneração de Ashera era comum em Judá e até mesmo no Templo de Jerusalém, até as reformas de Ezequias e Josias. Achados arqueológicos em vários sítios em Judá e Israel confirmam sua popularidade e sua associação com árvores sagradas. Era também comum na arte anatoliana e síria associar o deus da tempestade a essas árvores sagradas. O deus Haddad frequentemente era retratado carregando uma árvore ou um ramo, simbolizando sua ligação com a fertilidade e a chuva que nutre as plantas e árvores da terra. Com o tempo, a árvore sagrada passou a representar Haddad por si só. Outra versão da árvore da vida que está claramente relacionada à história do Éden vem da mitologia grega. Segundo diversos autores gregos, havia várias ninfas chamadas Hespérides, que cuidavam de um jardim no extremo ocidental do mundo. Este jardim pertencia à deusa Hera e continha uma árvore sagrada que produzia frutos mágicos de ouro. Para impedir que as Hespérides colhessem os frutos, Hera colocou uma serpente de várias cabeças chamada Ladon. O nome Ladon quase certamente deriva de Lotã, a serpente do caos de 7 cabeças das tradições cananeia, síria e hitita. Esta serpente aparece em várias passagens antigas da Bíblia como Leviatã, um dragão marinho de várias cabeças derrotado por Yahweh na criação. Como todos esses pontos se conectam, é difícil de determinar. O autor yahwista conhecia tanto a tradição do jardim sagrado cananeu quanto a tradição das Hespérides gregas? Ou será que tanto os israelitas quanto os gregos herdaram os motivos do jardim, da árvore, do fruto e da serpente de uma fonte comum do Oriente Próximo? Essas perguntas ainda não têm resposta, mas discutiremos mais sobre a serpente em breve. A maioria dos jardins e árvores sagrados está intrinsecamente ligada à deusa da terra. No entanto,
A história do Éden foi redigida por escribas de uma religião que adorava principalmente Yahweh, sem incluir uma deusa em sua narrativa. Mesmo assim, vestígios da mitologia da deusa anterior podem ser encontrados, como veremos adiante. Apesar da presença constante de árvores sagradas com diversos significados simbólicos no Antigo Oriente Próximo, encontrar um predecessor direto para a história do Éden é desafiador devido à função única das duas árvores: a árvore da vida, que concede imortalidade, e a árvore do conhecimento, que oferece sabedoria. Outros mitos antigos, no entanto, fornecem um contexto para esses elementos. Por exemplo, no mito mesopotâmico de Adapa, o rei de Eridu é levado à corte celestial e oferecido alimentos e bebidas divinas que o tornariam imortal. O deus Ea, ou Enki, entretanto, engana Adapa para que ele recuse a oferta, mantendo-o como um servo mortal na terra. O autor yahwista trouxe uma inovação significativa ao combinar a ideia de uma árvore sagrada que dá frutos com a noção de que o alimento divino concede imortalidade a quem o consome. De maneira similar, a árvore do conhecimento, da qual Eva come, lembra o mito da caixa de Pandora, que na verdade era um jarro. Assim como Eva, Pandora foi a primeira mulher criada na mitologia grega, e ao abrir o jarro proibido, trouxe tristeza e calamidade ao mundo. A árvore do conhecimento, portanto, pode ser vista como uma versão diferente do jarro de Pandora. Como diferentes civilizações explicavam a criação do homem a partir da argila, e por que sempre envolvem um elemento divino, como o sangue dos deuses ou o sopro de vida? O que a criação do homem no Gênesis tem em comum com os mitos sumérios e acádios? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A criação de humanos a partir da terra ou argila não é exclusiva do Gênesis. Essa ideia é amplamente encontrada em diversas culturas ao redor do mundo. No Mediterrâneo e no Oriente Próximo, um antigo mito chamado Inanna, conhecido tanto por tabuinhas sumérias quanto acadianas, descreve como, após a criação do mundo, os deuses menores se cansaram de seu trabalho e decidiram que precisavam de trabalhadores para realizar suas tarefas. Então, Enki instruiu Namu, a deusa-mãe, a misturar argila com seu próprio sangue para criar os humanos. Uma narrativa semelhante é encontrada em Atrahasis, o épico acádio da criação e do dilúvio. Neste relato, os deuses menores também se queixam do trabalho agrícola, e Enki orienta a deusa-mãe a criar humanos a partir de argila misturada com o sangue de um deus morto e a saliva dos outros deuses. Beroso, o historiador babilônico do período helenístico, descreveu um processo parecido para a criação dos humanos. Segundo ele, os homens foram formados a partir da terra e do sangue de um deus morto chamado Kingu, que cortou sua própria cabeça. Os outros deuses recolheram o sangue, misturaram-no com a terra e, assim, criaram os seres humanos. Por isso, os homens possuem inteligência e uma parcela da sabedoria divina. Os gregos também adotaram esse mito. De acordo com eles, Prometeu moldou os homens a partir da argila, enquanto a deusa Atena lhes deu vida ao soprar sobre eles. A lógica por trás dessas histórias parece ser a de que uma figura humana pode ser formada a partir de argila ou matéria inanimada, mas é necessário um elemento divino, como o sangue dos deuses, para infundir vida. No relato do Gênesis, é o sopro de Yahweh que cumpre essa função. É interessante notar os paralelos entre a criação do primeiro homem por Yahweh e Prometeu, e como tanto Eva quanto Pandora, movidas pela curiosidade, trouxeram desgraças ao mundo. O historiador Jan Bremer destaca esses paralelos em seu livro Greek Religion and Culture, The Bible in the Ancient Near East, sugerindo que tanto gregos quanto hebreus se inspiraram em mitos do Oriente Próximo. Em um artigo para o site Mythology Matters, o historiador George defende que a serpente do Éden foi adaptada do mito semita ocidental do dragão do caos, Lotan ou Leviatã. Ele vê a serpente como uma representação do caos no coração de Eva, e o castigo de Yahweh à serpente como uma versão reduzida do motivo do combate ao dragão. Outros estudiosos apontam uma ligação com a serpente no épico de Gilgamesh. Nesse famoso texto babilônico, Gilgamesh visita o paraíso de Dilmun para perguntar ao herói do dilúvio, Utnapishtim, sobre o segredo da imortalidade. Utnapishtim revela a existência de uma planta mágica que concede imortalidade, mas uma serpente a rouba de Gilgamesh e a consome, trocando de pele em seguida. Essa característica das serpentes, de trocar de pele, era uma das razões pelas quais elas eram associadas à imortalidade pelos antigos. Assim, uma serpente impede Gilgamesh de alcançar a imortalidade ao consumir a planta da vida. Os paralelos entre a história de Gilgamesh e o Jardim do Éden são notáveis, mesmo sem a presença de Adão e Eva. A árvore da vida e a serpente astuta são elementos comuns a ambas as narrativas.
É importante notar a importância do épico de Gilgamesh para entender a história do Éden, mas a versão mais próxima da história bíblica pode estar em outra tradição. O que poderia estar escondido nas obscuras tabuletas de Ugarit, que mudaria nossa compreensão sobre o Éden? O que significa quando um texto antigo menciona uma deusa clamando aos deuses para destruir uma serpente? Qual é a relação entre essas tabuletas e as descrições do Éden e de Dilmun? Corpel e Mor acreditam que o predecessor mais próximo da história bíblica pode ser encontrado em duas obscuras tabuletas de Ugarit, conhecidas como KTU 1100 e KTU 1107. Essas tabuinhas são fascinantes por si só e podem mudar nossa compreensão da história do Éden. A tabuinha KTU 1100 está relativamente bem preservada, mas sua interpretação é desafiadora. Já a KTU 1107 é altamente fragmentada e igualmente difícil de entender. Encontradas juntas nas ruínas de Ugarit, acredita-se que as duas tabuinhas estejam relacionadas e possivelmente façam parte de um mesmo texto. KTU 1100 é frequentemente subestimada como uma simples fórmula mágica para picadas de cobra. No entanto, Gregório del Olmo-Lett, especialista em ugarítico, revela que se trata de um texto mítico canônico sobre magia e o poder dos encantamentos. O texto relata: a filha do céu e do abismo chamou Shapshu, sua mãe. Shapshu, minha mãe, leva minha voz para Ilu, na nascente dos dois rios, na confluência dos dois dilúvios. Ou seja, menciona uma deusa sem nome, filha de Shapshu, e do céu e do abismo, apelando ao Deus Supremo El, pronunciado Elu em ugarítico, que reside na nascente dos dois rios, onde as águas cósmicas do céu e do abismo se encontram, provavelmente o Tigre e o Eufrates. Esta descrição da morada de El lembra os detalhes do Éden e de Dilmun. O problema surge quando uma serpente invade a terra e morde alguém ou algo. A deusa clama por ajuda aos deuses cananeus, Baal, Dagon, Anat, Reshef, entre outros, para destruir a serpente e neutralizar o veneno, mas nenhum deles pode ou quer ajudar. Ela chamou Shapshu, sua mãe. Shapshu, minha mãe, leve minha voz até Balu, nas alturas de Sapanu. Ela chamou Shapshu, sua mãe. Shapshu, minha mãe, leve minha voz até Daganu, em Tutul. Finalmente, ela se volta para Horanu, um deus do submundo. É pouco conhecido e não era popular em Ugarit, onde não recebia sacrifícios. Outros textos indicam que ele liderava demônios e serpentes, podendo tanto controlá-los para punir quanto proteger as pessoas deles. Apesar de sua reputação negativa, Horanu era venerado em várias partes de Canaã. Duas cidades israelitas, Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, foram nomeadas em sua homenagem, provavelmente devido a um santuário dedicado a ele. No Egito, Horanu era frequentemente confundido com Horus e era representado como um falcão. Horanu então vem em auxílio da deusa, viajando até o rio Tigre e arrancando uma árvore conhecida como a Árvore da Morte. Esse ato faz com que o veneno da serpente desapareça, salvando o jardim. Em seguida, ocorre uma cerimônia de casamento na qual Horanu dá à deusa serpentes como parte de seu dote. O significado desse mito peculiar não é imediatamente claro. Corpel e Mor sugerem que Horanu, sendo o deus das serpentes, é originalmente responsável pelo ataque da serpente ao jardim. Eles interpretam uma linha que afirma que Horanu veio em auxílio da deusa porque ela estaria privada de seus descendentes, com Horanu sendo o sujeito implícito. Outros estudiosos acreditam que é a descendência da deusa que está em perigo. O papel da árvore no mito também é controverso. Corpel e Mor defendem que se trata da árvore da vida, que foi transformada em uma árvore da morte pelo veneno da serpente e precisa ser removida por Horanu. Outros intérpretes sugerem que Horanu simplesmente usa um galho de árvore como uma varinha mágica para anular o veneno da serpente. Cada detalhe desse mito é objeto de debate, mas há um paralelo importante com o Éden que ainda precisa ser explorado. A segunda tabuinha de interesse, KTU 1107, parece se ambientar na Vinha dos Deuses, que claramente é o equivalente ugarítico do Éden. Nas linhas iniciais, que estão bastante fragmentadas, um personagem chamado Adamu aparece e parece ser atacado por uma serpente, de acordo com a interpretação de Corpel e Mor. Mais adiante, a vítima da serpente é chamada de Sharugazizu. Enquanto ele sofre com o veneno, clama por Shapshu, a deusa do sol. Após uma longa lacuna no texto, Shapshu convoca Horanu para amarrar a serpente. Horanu chega para dissipar o veneno, enquanto Shapshu remove uma névoa malévola que cobre as montanhas. O final está muito danificado para revelar o destino de Adamo e Sharugazizu. Corpel e Mor se interessaram por esta tabuinha devido aos elementos que ela contém: uma vinha divina, um ataque de serpente e um personagem chamado Adamu, que é equivalente ao nome hebraico Adão. Eles sugerem que Adamu é um ser divino enviado à vinha sagrada para salvar a árvore da vida da serpente e evitar o envenenamento do mundo. Eles acreditam ter identificado vários cilindros selos de Chipre, mostrando uma serpente de 3 cabeças atacando Adamu.
No entanto, é difícil obter consenso sobre essa interpretação, pois os fragmentos sobreviventes de KTU 1.107 não mencionam uma árvore, nem esclarecem o papel de Adamu na história. E se eu te dissesse que as divindades e mitos do Oriente Próximo guardam segredos surpreendentes que podem mudar a maneira como entendemos um dos relatos da Bíblia? A presença do nome Adamu em uma narrativa sobre um jardim divino e uma serpente é intrigante. Mas quem é esse Adamu? Existe alguma conexão com o Adão bíblico? Você sabia que Adão pode ter uma conexão com uma antiga deusa da Terra? E que a serpente do Éden pode simbolizar um poder caótico que nem mesmo os deuses podiam controlar? E se a narrativa do Gênesis, que conhecemos hoje, for uma reinterpretação de mitos muito mais antigos, onde magia e deuses menores desempenhavam papéis cruciais? Antigos textos de Ugarit, Ebla, Anatólia e até do Egito mencionam ocasionalmente uma divindade enigmática chamada Adama ou Adamu, com variações na grafia. Em alguns desses textos mais antigos, Adama é claramente uma deusa e consorte de Hazef, o deus do submundo. Mais tarde, na Anatólia e em Ugarit, Adamu é frequentemente associado à deusa Cubaba, que eventualmente se torna Cibele, a deusa mãe dos frígios. Não está claro se essa versão de Adamu em Ugarit é masculina, feminina ou até mesmo andrógina, embora existam várias teorias sobre as origens de Adama. O nome significa solo ou terra, o que seria apropriado para uma deusa associada ao submundo. Francesco Aspesi, um especialista em linguística semítica, sugere que a palavra hebraica Adão, que também significa solo ou terra, é na verdade uma versão desmitologizada da deusa Adamo. Da mesma forma, o nome do deus Ciro-Cananita, Hassef, aparece frequentemente na Bíblia como um termo para praga e destruição. Isso implica que, mesmo que Corpel e Moore estejam equivocados sobre KTU 1.107 ser um predecessor direto da história do Éden, a antiga divindade terrestre Ciro-Cananita, Adama, ainda pode estar presente no fundo da narrativa do Éden, e o primeiro homem, Adão, cujo nome representa a terra. As palavras hebraicas para homem e solo, assim como as deusas Mãe Terra, são elementos comuns nas histórias de criação do Oriente Próximo, que frequentemente envolvem a formação de humanos a partir do barro. Eva, cujo nome simplesmente significa vida, pode ser comparada à deusa mãe Cubaba, ou Cibele na história do Éden, embora de forma humanizada. Aqueles que foram criados com a Bíblia e a teologia cristã estão tão acostumados a interpretar a história do Éden em termos de pecado, fraqueza e falha humana, que raramente percebemos onde está a verdadeira falha dessa história. Se revisitarmos os capítulos 2 e 3 de Gênesis, sem essas preconcepções teológicas, a narrativa revela surpreendentemente as limitações do próprio Criador. Yahvé criou um jardim maravilhoso e precisava de alguém para cuidá-lo. Então ele moldou uma criatura a partir do barro. Para dar vida a essa criatura, ele soprou seu próprio fôlego nela. No entanto, o homem recém-criado se sentia solitário, algo que Yahvé não havia previsto. Yahvé tentou resolver esse problema criando os animais, mas nenhum deles se mostrou adequado. Por fim, Yahvé criou uma companheira ideal na forma de Eva. Contudo, os erros de Yahvé não pararam por aí. Uma serpente astuta se infiltrou no jardim divino e enganou Eva, levando-a a comer o fruto proibido. A curiosidade natural de Eva, dada por Deus, a tornou suscetível à influência da serpente. O problema se agravou quando Adão também comeu o fruto, e todo o plano de Yahvé para que o homem cultivasse o jardim foi completamente arruinado. Sem uma solução para reverter a situação, Yahvé expulsou os humanos do jardim. Se a história do Éden nos ensina algo, é que até mesmo os planos de um Deus podem dar terrivelmente errado. Nem tudo está sob o controle do divino. Reformulada dessa maneira, a narrativa ugarítica na tábua KTU se torna surpreendentemente similar. De acordo com o estudioso ugarítico Gregório del Olmo Lette, em seu livro Incantations and Anti-Witchcraft Texts from Ugarit, este texto é um mito sobre magia, ilustrando que, no início da criação, a magia existia como uma força além do controle dos deuses que criaram e governaram a Terra. Esses deuses eram impotentes para proteger a Terra contra criaturas malignas, e quando uma serpente envenenou o jardim, nada puderam fazer para impedir isso. Apenas Oranu, uma divindade do submundo sem culto sacrificial, ou lugar no panteão, conhecia os encantamentos mágicos necessários para dissipar a serpente e seu veneno. A história ugarítica de Baal e sua batalha contra o dragão do mar, Lotan, segue um tema similar. Lotan não faz parte da criação ordenada, mas representa o caos primordial fora da ordem estabelecida. Leviatã, a serpente do caos bíblica enfrentada por Yahvé, em várias passagens como o Salmo 74, o Salmo 89 e Isaías 27, também simboliza um poder primordial que existe fora da vontade de Yahvé e se opõe à ordem criada por ele. A serpente no jardim do Éden simboliza esse mesmo poder primordial,
uma força caótica que Yahweh não conseguiu controlar. Até mesmo a árvore da vida plantada por Yahweh no jardim produziu resultados contrários à sua vontade. Segundo Del Olmulete, a principal diferença entre a teologia israelita e a ugarítica está em como esse antigo conflito foi resolvido em KTU. Na narrativa ugarítica, Oranu se casa com a deusa do céu e lhe oferece serpentes como presentes de casamento, unindo assim o céu e o submundo, e trazendo essa magia primordial sob o controle dos deuses. Em contraste, a solução israelita foi rejeitar a prática da magia. Del Olmulete explica: de qualquer forma, é claro que o sistema primitivo de dois poderes foi incorporado mais ou menos na concepção religiosa em Ugarit, ao aceitar um poder mágico independente, enquanto em Israel, ao rejeitá-lo. No entanto, por séculos, essa prática permaneceu ativa na religião israelita e foi incorporada em sua concepção das origens e do mundo ético resultante. A origem e persistência do mal são afirmadas através da existência de agentes primordiais que não podem ser facilmente reduzidos a um único protagonista divino. No final das contas, a busca por um paralelo exato no Oriente Próximo para a história do Jardim do Éden ainda nos escapa. A teoria de Corbel e Moore, que sugere que as tábuas de Ugarit preservam um precursor direto dessa narrativa, é intrigante, mas deve ser vista com ceticismo até que uma versão mais completa do texto seja descoberta. No entanto, quase todos os elementos da história têm precedentes bem estabelecidos nos mitos das nações vizinhas de Israel, e o próprio Adão pode ter uma origem plausível em Adama, a deusa da terra. A versão de Gênesis que temos hoje foi escrita séculos, ou até milênios, após os primeiros mitos sobre a criação primordial, a formação de humanos a partir do barro, a árvore da vida e serpentes hostis. A preferência por um único Deus, em detrimento do panteão tradicional de divindades cananeias, exigiu uma nova abordagem aos mitos mais antigos. Mesmo assim, esses mitos nunca desapareceram completamente. Quanto mais estudamos as histórias da Bíblia, mais nos lembramos desse fato. Quero dedicar um momento para agradecer profundamente a todos vocês que ficaram conosco até aqui. A jornada que fizemos juntos através dos mitos antigos e suas surpreendentes conexões com os relatos bíblicos é um verdadeiro tesouro de conhecimento. E sua presença e engajamento fizeram tudo isso valer a pena. Agora, gostaria de compartilhar algo especial com você. Como fã do canal O Poder da Mente, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e transformação mental. Apresento a você A Arte do Pensamento Positivo, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal O Poder da Mente, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se há milhares de anos, sentado ao redor de uma fogueira, enquanto os contadores de histórias revelam segredos antigos e compartilham sagas de deuses, heróis e criaturas míticas. Você está lá, fascinado, capturando cada detalhe, cada lição. Hoje, você fez exatamente isso. Embarcou em uma viagem através do tempo e da cultura, descobrindo como as narrativas que moldaram civilizações ainda ressoam em nossas vidas. Cada mito, cada símbolo, cada detalhe tem um significado profundo que nos ajuda a entender não apenas o passado, mas também o nosso presente. E a sua curiosidade e dedicação em desvendar esses segredos são incrivelmente inspiradoras. Tenho um convite especial para você. Se você está tão empolgado quanto eu com essas descobertas, deixe seu comentário abaixo com suas reflexões. Como essas histórias antigas mudaram sua visão dos textos bíblicos? Quais mitos você gostaria de explorar em nossos próximos vídeos? Sua voz é essencial para continuar essa conversa fascinante. Além disso, se você gostou desse conteúdo e quer mais aventuras históricas e teológicas, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Há muitos mistérios ainda por desvendar, e mal posso esperar para explorar mais com você. Até o próximo mergulho na história e nos mistérios antigos. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.